Você já se perguntou por que, mesmo seguindo todas as práticas espirituais recomendadas, ainda sente como se algo invisível estivesse sabotando sua evolução? Por que certas meditações despertam ansiedades inexplicáveis? Por que determinados mantras provocam resistências físicas que você não compreende? Ou por que alguns rituais de cura parecem ativar memórias perturbadoras que vêm do nada? Se você é como a maioria das pessoas em busca de crescimento espiritual, provavelmente já experimentou essa sensação frustrante de estar lutando contra forças internas que parecem mais poderosas que toda a sua vontade consciente de evolução. É como se houvesse uma parte de você, escondida nas profundezas da psique, que trabalha incansavelmente para manter tudo exatamente como está, resistindo a cada tentativa de transformação que você faz. Permita-me apresentar a você uma perspectiva que revolucionará completamente sua compreensão sobre os obstáculos em seu caminho espiritual. Meu nome é Sigmund Freud, e durante décadas de investigação da mente humana, descobri que o que chamamos de bloqueios espirituais são, na verdade, manifestações sofisticadas de conflitos inconscientes, profundamente enterrados em nossa psique desde os primeiros anos de vida. Hoje vou revelar como o inconsciente, essa região misteriosa e poderosa da mente que opera fora do alcance da consciência, não apenas influencia cada aspecto de sua experiência espiritual, mas literalmente determina se você conseguirá ou não atingir os estados de consciência superior que tanto busca. Prepare-se para uma jornada ao território mais secreto de sua psique, onde descobriremos juntos como traumas infantis aparentemente irrelevantes se transformam em barreiras intransponíveis no caminho da iluminação, e como a compreensão psicanalítica pode se tornar a chave mestra para desbloquear potenciais espirituais que você nem sabia que possuía. Se esta perspectiva ressoa com você, se você reconhece essa luta interna entre o desejo consciente de crescimento e as resistências misteriosas que surgem do nada, deixe um comentário agora mesmo compartilhando qual tem sido seu maior desafio no caminho espiritual. O inconsciente, essa região vasta e inexplorada da psique humana, opera segundo princípios que desafiam completamente nossa compreensão racional do mundo. Imagine, se puder, um iceberg flutuando no oceano da consciência. A pequena porção visível acima da água representa tudo aquilo de que você está ciente neste momento. Seus pensamentos presentes, suas intenções conscientes, seus objetivos espirituais, claramente definidos. Mas a massa imensa submersa, essa estrutura gigantesca que sustenta e determina a posição de toda a embarcação, essa é o inconsciente, e é precisamente aí que residem as verdadeiras forças que governam sua vida espiritual. Durante meus anos de prática clínica, observei repetidamente como pacientes que buscavam crescimento pessoal se deparavam com resistências que pareciam surgir de lugar nenhum. Uma mulher que praticava meditação há anos subitamente desenvolvia ataques de pânico durante a contemplação silenciosa. Um homem dedicado às práticas de caridade compulsiva começava a experimentar sentimentos de raiva inexplicável sempre que tentava cultivar compaixão. Essas não eram coincidências ou falhas de caráter, mas manifestações precisas de conteúdos inconscientes que haviam sido reprimidos e que agora encontravam nas práticas espirituais um canal de expressão disfarçada. O inconsciente, você deve entender, não é simplesmente um depósito de memórias esquecidas. É um sistema dinâmico, inteligente e estratégico, que desenvolve mecanismos sofisticados para proteger a psique de experiências que foram consideradas insuportáveis em momentos cruciais do desenvolvimento. Quando uma criança de 5 anos testemunha a separação traumática dos pais, quando um adolescente experimenta a rejeição social devastadora, quando um jovem adulto enfrenta a perda súbita de uma figura de autoridade amada, a mente inconsciente imediatamente se mobiliza para criar estruturas defensivas que impedirão que dores similares voltem a ser experimentadas. Essas estruturas, que chamamos de complexos, tornam-se então filtros permanentes através dos quais toda a experiência futura será processada, incluindo, e especialmente, experiências espirituais que prometem transformação profunda. Vou parar aqui por um momento, porque preciso saber algo importante sobre você. Você já teve a sensação de que, não importa o quanto se esforce,
Sempre existe uma parte sua que parece resistir às mudanças positivas que você tanto deseja, uma parte que sussurra dúvidas, que cria sabotagens sutis, que faz você questionar se realmente merece a felicidade e a paz que busca. Se isso faz sentido para você, se você reconhece essa dinâmica interna, eu gostaria muito de ouvir sua experiência. Deixe um comentário contando como essa resistência interna se manifesta em sua vida. Pode ser algo como: Freud, sempre que começo a me sentir realmente bem comigo mesmo, algo acontece que me faz voltar aos padrões antigos de pensamento. Compartilhar sua experiência não apenas me ajuda a entender melhor as necessidades desta comunidade, mas também cria um espaço de validação, onde outros podem reconhecer que não estão sozinhos nessa luta. Além disso, quando você articula em palavras essas experiências internas, você já está dando o primeiro passo no processo de tornar consciente aquilo que estava operando nas sombras. É um ato terapêutico em si mesmo. Agora, deixe-me continuar revelando como esses mecanismos inconscientes operam especificamente no território espiritual. Os complexos inconscientes, essas estruturas psíquicas autônomas que se formam ao redor de experiências emocionalmente carregadas, possuem uma característica peculiar: eles são simultaneamente protetivos e limitadores. Considere o complexo de abandono, formado quando uma criança experimenta a ausência física ou emocional de figuras parentais essenciais. Este complexo desenvolve uma vigilância constante contra qualquer situação que possa resultar em abandono futuro, criando estratégias elaboradas de controle e previsibilidade. Quando esta mesma pessoa, já adulta, decide embarcar em práticas espirituais que exigem rendição, entrega e confiança no desconhecido, o complexo de abandono imediatamente interpreta essas práticas como ameaças potenciais. A meditação profunda, onde se deve soltar o controle mental, ativa alarmes inconscientes que gritam: perigo! Se você se entregar completamente, será abandonado novamente. A oração contemplativa, que requer fé na benevolência de forças superiores, desperta memórias corporais de desamparo que foram cuidadosamente enterradas. O jejum espiritual, prática de purificação em muitas tradições, pode reativar sensações infantis de privação e escassez que estão associadas ao trauma original de abandono. O que torna essa dinâmica particularmente insidiosa é que ela opera completamente fora da consciência. A pessoa não tem ideia de por que subitamente sente ansiedade durante a meditação, porque duvida da sinceridade de professores espirituais, ou porque sabota relacionamentos com comunidades espirituais próximas. Ela simplesmente experimenta esses sintomas como evidência de que talvez não seja mesmo espiritualmente dotada, ou de que essas práticas não são para ela. Outro exemplo revelador é o complexo de culpa, frequentemente originado em dinâmicas religiosas disfuncionais da infância, onde amor parental estava condicionado a comportamento mero perfeito. Este complexo desenvolve uma vigilância interna constante, um superego hipertrofiado que monitora cada pensamento e ação em busca de evidências de inadequação moral. Quando a pessoa adulta tenta cultivar autocompaixão, praticar perdão próprio, ou simplesmente experimentar alegria espiritual genuína, o complexo de culpa imediatamente se ativa com mensagens como: você não merece felicidade, alegria é egoísmo. Se você não estiver sofrendo, não está crescendo espiritualmente. Essa dinâmica cria uma busca espiritual masoquista, onde a pessoa inconscientemente busca práticas que confirmem sua indignidade, evitando sistematicamente experiências de graça, alegria e autoestima saudável. O complexo de inadequação, formado através de experiências repetidas de crítica parental, humilhação social ou comparações destrutivas, cria outra categoria de obstáculos espirituais fascinantes. Este complexo desenvolve uma necessidade compulsiva de provar valor através de performances superiores, criando uma espiritualidade baseada em conquista, ao invés de ser. A pessoa se torna uma coletora obsessiva de técnicas espirituais, sempre buscando o próximo método que finalmente a fará suficiente. Ela pode acumular certificações de cura, participar de dezenas de retiros, estudar com múltiplos mestres, mas sempre com uma sensação subjacente de que está correndo atrás de algo que permanece eternamente fora de alcance. O paradoxo aqui é que quanto mais ela se esforça para conquistar iluminação,
mais distante fica da experiência de ser que é fundamental para despertar genuíno. O complexo a mantém presa em ciclos de fazer, 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 impedindo o relaxamento na existência simples, que é a porta de entrada para estados superiores de consciência. Pesquisas contemporâneas em neurociência validaram muitas dessas observações psicanalíticas, mostrando como traumas infantis literalmente alteram a estrutura cerebral, criando padrões de ativação neural que persistem até a vida adulta. O sistema nervoso simpático, responsável por respostas de luta ou fuga, torna-se cronicamente ativado em pessoas com históricos de trauma, fazendo com que práticas espirituais que deveriam induzir relaxamento e transcendência sejam interpretadas pelo cérebro primitivo como ameaças potenciais. Isso explica por que tantas pessoas experimentam resistências físicas durante meditação, por que certas práticas de respiração podem desencadear ataques de pânico, ou por que mantras específicos evocam memórias perturbadoras aparentemente do nada. A descoberta mais revolucionária de minha carreira foi perceber que esses complexos inconscientes não são obstáculos fixos, mas estruturas dinâmicas que podem ser transformadas através de compreensão consciente e integração terapêutica. O primeiro passo nessa transformação é o que chamo de menos tornar consciente o inconsciente, um processo que requer coragem considerável porque envolve enfrentar aspectos de nós mesmos que foram banidos da consciência por razões muito específicas. Imagine que você está explorando um porão escuro em sua casa, um porão que foi trancado há tanto tempo que você esqueceu que existe. À medida que desce as escadas com uma lanterna, você descobre não monstros horríveis, mas crianças assustadas que foram escondidas lá para proteção durante momentos de perigo que há muito passaram. Essas menos crianças internas são os aspectos de nossa psique que carregam as memórias, emoções e necessidades não resolvidas de nossos traumas originais. Elas continuam operando com a lógica e as limitações da idade em que foram feridas, criando respostas adultas que são, na verdade, reações infantis disfuncadas a situações que não representam mais ameaças reais. O processo de cura envolve desenvolver uma relação consciente e compassiva com essas partes internas, oferecendo-lhes a compreensão, validação e cuidado que não receberam no momento original do trauma. Quando uma pessoa compreende, por exemplo, que sua resistência à meditação profunda não é falha espiritual, mas uma resposta protetiva desenvolvida por uma criança interna que associa vulnerabilidade com perigo, ela pode começar a dialogar conscientemente com essa parte, oferecendo-lhe segurança no momento presente e gradualmente criando novas associações neurais que permitem experiências espirituais mais profundas. A integração terapêutica dos complexos inconscientes com práticas espirituais representa uma síntese revolucionária entre psicologia profunda e tradições contemplativas ancestrais. Muitas das técnicas que desenvolvi para explorar o inconsciente, como análise de sonhos, associação livre e interpretação de resistências, encontram paralelos notáveis em práticas espirituais tradicionais. A análise de sonhos, por exemplo, é reconhecida tanto na psicanálise quanto em tradições xamânicas como uma via direta de acesso a conhecimentos que transcendem a consciência ordinária. A associação livre, onde permito que pensamentos fluam sem censura consciente, ressoa profundamente com práticas de contemplação mística, onde o praticante se entrega ao fluxo natural da consciência sem tentar direcionar ou controlar a experiência. A interpretação de resistências, onde observamos os pontos onde a mente se recusa a ir, encontra eco em tradições budistas que ensinam a observar com equanimidade os movimentos de atração e aversão que surgem durante a meditação. O que proponho é uma abordagem integrada, onde utilizamos ferramentas psicanalíticas para identificar e compreender os complexos inconscientes que estão interferindo com o desenvolvimento espiritual, enquanto simultaneamente empregamos práticas espirituais adaptadas para promover a cura e integração desses complexos. Por exemplo, uma pessoa com complexo de abandono pode começar com práticas de meditação em períodos muito curtos, gradualmente desenvolvendo tolerância para estados de entrega à medida que trabalha terapeuticamente para curar as feridas originais que criaram esse complexo. Ela pode usar mantras específicos que invocam sentimentos de segurança e proteção divina.
enquanto explora conscientemente as memórias e emoções que surgem durante essas práticas. O objetivo não é eliminar os complexos, o que seria impossível e destrutivo, mas transformá-los de obstáculos em aliados, de estruturas limitadoras em fontes de sabedoria e compaixão. Essa abordagem integrada reconhece que verdadeira espiritualidade não é escapismo das realidades psicológicas humanas, mas uma incorporação consciente e amorosa de todos os aspectos da experiência humana, incluindo os aspectos que foram rejeitados, negados ou reprimidos. Quando paramos de ver nossos complexos como inimigos a serem destruídos e começamos a vê-los como partes feridas de nós mesmos que precisam de cura, nossa espiritualidade se torna mais autêntica, mais compassiva e, paradoxalmente, mais transcendente. Uma pessoa que integrou conscientemente seus complexos de inadequação, abandono e culpa, não apenas se torna mais psicologicamente saudável, mas desenvolve uma capacidade espiritual genuína de encontrar o divino nas experiências humanas mais ordinárias e desafiadoras. Ela não precisa mais fugir de sua humanidade para encontrar transcendência. Ela encontra transcendência através da aceitação e transformação consciente de sua humanidade completa. Deixe-me oferecer exemplos mais específicos de como essa integração se manifesta na prática cotidiana. Considere uma pessoa que desenvolveu um complexo de perfeccionismo devido a experiências infantis onde amor e aprovação estavam condicionados à performance impecável. Este complexo criará resistências específicas em práticas espirituais que exigem aceitação do momento presente, incluindo imperfeições e limitações humanas. Durante a meditação mindfulness, por exemplo, ela experimentará uma batalha interna constante entre a instrução de observar pensamentos sem julgamento e a compulsão inconsciente de meditar perfeitamente. O complexo sussurrará críticas como: você está distraída demais. Outros meditadores são mais concentrados. Você deveria conseguir esvaziar a mente completamente. Essa dinâmica transforma uma prática que deveria cultivar paz interior em mais uma arena de autoavaliação e competição interna. A integração consciente deste complexo envolveria primeiro reconhecer e nomear essas vozes críticas, quando surgem, compreendendo sua origem histórica e função protetiva original. Em seguida, a pessoa desenvolveria um diálogo interno compassivo, talvez dizendo: "Obrigada, parte perfeccionista, por tentar me proteger de críticas. Mas agora estou segura para experimentar imperfeição." Com o tempo, ela pode até mesmo usar o impulso perfeccionista como objeto de meditação, observando com curiosidade científica como esse padrão mental surge, persiste e dissolve naturalmente. Este exemplo ilustra como complexos aparentemente obstrutivos podem se tornar portais para insights profundos sobre funcionamento da mente e natureza da realidade. Outro exemplo revelador envolve o complexo de controle, frequentemente desenvolvido por crianças que cresceram em ambientes caóticos ou imprevisíveis, onde a única estratégia de sobrevivência era antecipar e controlar todas as variáveis possíveis. Este complexo criará resistências intensas em práticas espirituais que envolvem rendição, como oração contemplativa, trabalho com plantas sagradas ou cerimônias rituais onde o praticante deve confiar no processo sem dirigir o resultado. A pessoa pode experimentar ataques de ansiedade quando instruída a entregar-se ao divino, pois o complexo de controle interpreta essa entrega como abandono de defesas essenciais à sobrevivência. Ela pode sabotar experiências místicas promissoras, retirando-se do estado expandido de consciência assim que perde o senso de controle familiar. A integração deste complexo requeriria um trabalho gradual de construção de tolerância à incerteza, começando com pequenos atos de rendição em contextos seguros e expandindo progressivamente a capacidade de confiar em forças maiores que o ego controlador. Técnicas como respiração consciente, onde a pessoa pratica soltar o controle sobre o ritmo respiratório e permite que o corpo respire naturalmente, podem servir como pontes terapêuticas entre necessidade de controle e capacidade de entrega espiritual. O complexo de negação da sombra, onde aspectos considerados inaceitáveis da personalidade são reprimidos e projetados em outros, cria outra categoria fascinante de obstáculos espirituais. Este complexo frequentemente se desenvolve em ambientes religiosos rigorosos,
onde expressões de raiva, sexualidade, ambição ou egoísmo são severamente punidas. A pessoa adulta desenvolve então uma espiritualidade baseada em negação e repressão, buscando ser apenas luz, enquanto nega sistematicamente impulsos humanos naturais que considera negativos. Essa dinâmica cria uma espiritualidade superficial e instável, pois energia reprimida invariavelmente encontra formas indiretas de expressão. A pessoa pode se tornar passivo-agressiva em comunidades espirituais, criticar secretamente outros praticantes por menos falhas que ela própria rejeita em si mesma, ou desenvolver sintomas psicossomáticos misteriosos que representam o corpo tentando expressar emoções banidas da consciência. A integração da sombra requer coragem excepcional para reconhecer e aceitar aspectos rejeitados da personalidade, compreendendo que negar partes de nós mesmos é negar partes da criação divina. Práticas como trabalho com sonhos, onde conteúdos reprimidos naturalmente emergem através de simbolismo, ou técnicas de diálogo interno, onde conversamos conscientemente com diferentes aspectos de nossa personalidade, podem facilitar essa integração desafiadora, mas essencial. A jornada de integração entre inconsciente e espiritualidade não é para os fracos de coração, mas para aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com autenticidade e transformação profunda. É um caminho que exige coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos, paciência para trabalhar com resistências que podem ter décadas de antiguidade, e compaixão para abraçar aspectos de nossa psique que aprendemos a rejeitar. Mas os frutos dessa jornada são extraordinários, uma espiritualidade baseada em verdade ao invés de fantasia, práticas espirituais que realmente transformam, ao invés de simplesmente entorpecer, e uma conexão autêntica com o divino, que não requer negação de nossa humanidade, mas sua celebração consciente. Permita-me compartilhar métodos específicos que desenvolvi para acelerar esse processo de integração. A técnica da mena respiração associativa combina trabalho respiratório consciente com exploração de memórias e sensações que surgem espontaneamente durante estados alterados de consciência induzidos pela respiração. Durante sessões estruturadas de respiração circular, onde inspiração e expiração fluem continuamente sem pausas, o sistema nervoso entra em estados que facilitam o acesso a conteúdos inconscientes, normalmente inacessíveis. À medida que complexos emocionais começam a emergir através de sensações corporais, imagens mentais ou memórias fragmentárias, a pessoa aprende a permanecer presente e curiosa, ao invés de fugir ou reprimir essas experiências. Esta técnica é particularmente eficaz para pessoas cujos complexos se manifestam principalmente através de sintomas somáticos como tensão muscular crônica, dores inexplicáveis ou bloqueios respiratórios durante práticas espirituais. A respiração consciente cria uma ponte segura entre corpo e psique, permitindo que traumas armazenados no sistema nervoso sejam gentilmente liberados e integrados. Outra ferramenta poderosa é o que chamo de menos diálogo interno estruturado, uma adaptação das técnicas de associação livre para trabalho com complexos específicos. Durante estados meditativos leves, a pessoa aprende a identificar diferentes merges internas que representam aspectos distintos de sua psique, incluindo as vozes dos complexos dominantes. Ao invés de ser subjugada por essas vozes críticas ou controladoras, ela desenvolve a capacidade de dialogar conscientemente com elas, descobrindo suas necessidades subjacentes e negociando formas mais saudáveis de expressão. Por exemplo, uma pessoa com complexo de adequação pode descobrir que a voz crítica interna, na verdade, representa uma parte jovem e assustada que teme rejeição. Através do diálogo compassivo, essa parte pode ser tranquilizada e redirecionada para funções mais construtivas, como o discernimento saudável, ao invés de autocrítica destrutiva. Este processo não apenas reduz o poder disruptivo dos complexos, mas transforma suas energias em recursos para crescimento espiritual autêntico. A meditação psicanalítica representa uma síntese única entre contemplação silenciosa e exploração ativa do inconsciente. Diferentemente da meditação tradicional que busca esvaziar a mente ou fixar a atenção em objetos específicos, esta prática convida conteúdos inconscientes a emergirem conscientemente para serem observados, compreendidos e integrados.
O praticante senta em silêncio e permite que pensamentos, imagens, sensações e memórias fluam livremente, mantendo uma atitude de curiosidade científica ao invés de julgamento ou resistência. Quando padrões complexuais surgem, ao invés de descartá-los como menos distrações da prática, eles são reconhecidos como oportunidades de insight e cura. Uma sessão pode revelar como um complexo de abandono se manifesta através de fantasias recorrentes de isolamento, ou como um complexo de culpa cria interpretações distorcidas de experiências espirituais positivas. Esta abordagem transforma a prática contemplativa de uma fuga do conteúdo psíquico em uma exploração corajosa das profundezas da alma humana. Os resultados desta integração consciente entre psicologia profunda e espiritualidade são verdadeiramente notáveis. Pessoas que anteriormente lutavam com resistências crônicas em suas práticas espirituais frequentemente relatam breakthroughs súbitos e duradouros uma vez que identificam e trabalham com seus complexos subjacentes. Uma cliente que por anos experimentava ataques de pânico durante meditação descobriu que seu complexo de controle estava sendo ativado pela sensação de menos dissolução do ego durante estados contemplativos profundos. Através de trabalho gradual de construção de tolerância e diálogo interno com a parte controladora, ela desenvolveu a capacidade não apenas de meditar profundamente, mas de abraçar essas experiências de dissolução como portais para estados transcendentes de consciência. Outro exemplo envolve um homem cujo complexo de culpa religiosa o impedia de experimentar alegria ou gratidão genuínas em suas práticas devocionais. Explorando as origens familiares deste complexo e desenvolvendo novos relacionamentos internos com conceitos de merecimento e benevolência divina, ele descobriu uma espiritualidade baseada em celebração, ao invés de penitência, transformando completamente sua experiência do sagrado. Se você sente o chamado para essa jornada de integração profunda, se reconhece que seus maiores obstáculos espirituais podem na verdade ser seus maiores professores disfarçados, então você está pronto para descobrir os segredos que o inconsciente tem guardado para você. É uma aventura que mudará não apenas sua prática espiritual, mas sua compreensão fundamental sobre quem você é e o que é possível para um ser humano que ousa enfrentar e abraçar a totalidade de sua experiência psíquica. Esta é apenas uma introdução às possibilidades transformadoras que se abrem quando integramos compreensão psicanalítica profunda com busca espiritual autêntica. Se este conteúdo despertou algo em você, se você sente que finalmente encontrou uma explicação que faz sentido para suas lutas espirituais, eu o convido a se juntar à nossa comunidade de exploradores corajosos que estão dispostos a ir além das abordagens superficiais e mergulhar nas profundidades reais da transformação humana. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vou revelar técnicas específicas para identificar seus complexos inconscientes dominantes, métodos práticos para dialogar com partes feridas de sua psique e práticas espirituais adaptadas que aceleram o processo de integração e cura. Deixe também um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa abordagem revolucionária que está transformando vidas ao redor do mundo. Lembre-se, sua jornada espiritual não precisa ser uma luta constante contra forças misteriosas. Quando você compreende e integra as dimensões inconscientes de sua psique, a espiritualidade se torna não uma fuga da realidade humana, mas sua expressão mais bela e transcendente. O divino não está esperando você se tornar perfeito para se revelar, está esperando você se tornar inteiro. Isso inclui abraçar com amor e compreensão até mesmo os aspectos mais sombrios e rejeitados de quem você é. Até nosso próximo encontro, continue explorando com coragem e compaixão os territórios inexplorados de sua própria alma